Muito bom dia, hein? Começando mais um bate-papo com o pastor. Fica ligado, vem com a gente, vem. Aumenta o volume, vem. O Web Rádio, tá todo mundo ligado. Na On Web Rádio. Bate-papo com o pastor. Entrevistas e muito bate-papo. Na On Web Rádio. Bate-papo com o pastor. Muito bom dia pra você, radionauta, que já tá ligado com a gente aqui na On Web Rádio, hein? Tá começando mais um bate-papo com o pastor, dando sequência aí, né, ao papo das duas últimas semanas, falando sobre o reino de Deus, né, e hoje o terceiro papo, né, nesse tema, viu, e mais focado sobre reino da luz versus o reino das trevas. Já está comigo aqui no estúdio, pastor Laércio Galvão. Muito bom dia, pastor. Bom dia, Samuel, bom dia, caro ouvinte, bom dia você que nos acompanha pela rede social. Vamos lá, vamos começar esse bate-papo nessa manhã que com certeza vai ser assim uma bênção, vai agregar muito conhecimento e esclarecimento sobre o reino. Com certeza. Para você que está chegando agora, de repente você não acompanhou, né, os dois últimos bate-papo com o pastor, fica triste não. É só você acessar aí os nossos podcasts no Spotify e também no Deezer, tá bom? Tem podcast da Web Rádio lá no Spotify, baixa o aplicativo. Também tem as nossas publicações aí, os nossos vídeos, os nossos materiais no YouTube. Você pode entrar lá no YouTube, aproveita e se inscreve no canal da Web Rádio lá no YouTube, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui, né? E aproveita, dá uma forcinha pra gente, compartilha, né? Compartilha os nossos conteúdos, tá bom? Compartilha só com todo mundo, aí você tá ajudando a gente na propagação, na divulgação da Palavra de Deus, do Evangelho de Jesus, e essa é a missão da Web Rádio, levar a mensagem do Evangelho para o maior número de pessoas, via internet para o mundo inteiro, pastor Laércio. Aí, a gente está internacional. Muito bom, muito bom. Fica à vontade aí, pastor, para dar uma recapitulada, né? Isso. Naquilo que a gente vem conversando sobre o reino de Deus. Vamos dar, assim, uma redefinida naquilo que já falamos sobre o reino de Deus. Sim. Depois nós queremos tocar sobre essa batalha espiritual entre o reino da luz e o reino das trevas. E vamos buscar aí entender um pouco dessa questão, né? Porque você precisa olhar para a história para entender isso. Sim. Existe uma batalha espiritual acontecendo, isso é fato. Inegável, né? Isso, você olhando de modo lógico, você vai ver durante a história perseguições pontuais, né, sobre o povo judeu, por exemplo, né, e isso tinha um cunho religioso. Depois é passado isso de uma maneira mais incisiva aos cristãos, eles passam a ser perseguidos ali logo depois da assunção de Jesus Cristo. Principalmente nos anos 64 a 70, né, quando houve ali a destruição do templo e o povo foi disperso por todas as Europa, a África, né, fugindo da perseguição. Eles eram colocados em cruzes na estrada, o pessoal colocava eles na arena para ser comido por leões, por feras. Era meio que um divertimento, né, rapaz, pastor? um negócio impressionante. Louco, né? Isso vem acontecendo. Hoje mudou, graças a Deus, em alguns países, né, mais fechados, mais radicais, assim, com o islamismo, né, que coloca sentença de morte, matam, né? Mas na maioria dos países hoje a gente vê um movimento global acontecendo, fazendo com que a fé seja descaracterizada. E como que eles fazem isso? Vão militando contra aquilo que é fundamento da nossa fé. Por exemplo, a nossa fé em Deus, no caso, esse relacionamento pessoal através da igreja, estão combatendo a igreja, estão combatendo a família. Sim, sim. Né? Agora estão questionando também a questão de como nós nascemos, se nascemos homem, Questão já de não gênero, é mais hoje homem. é uma loucura, né, também, Se né? nasce mulher porque nasceu no corpo de mulher, mas de repente pode ter uma tendência masculina, é um absurdo. Então, isso está acontecendo e isso está aí para que nós entendamos que existe de fato uma batalha espiritual acontecendo entre o reino da luz e o reino das trevas. Jesus, e é muito importante que Jesus nós... deixou isso muito claro também, Deixou né, claro, pastor? deixou muito claro. Bom, porém,
nós queremos assim trazer assim um significado sobre o reino de Deus aos nossos ouvintes para fortalecer o entendimento de vocês em relação ao reino de Deus. Primeiro, nós não podemos ser seguidores fiéis de Jesus Cristo sem participar do reino. E quem participa do reino, como nós já frisamos em outros programas aqui, nos 2 primeiros programas, sempre buscando definir para fortalecer o entendimento, obedece à vontade do rei desse reino. Né? Por isso nós somos chamados discípulos de Jesus. Por isso que nós olhamos para Cristo e o imitamos, porque Jesus disse certa feita que veio aqui para fazer a vontade do Pai, não a dele. E nós estamos aqui para fazer a vontade de Cristo e não a nossa. Sim. Né? Da mesma maneira com que Jesus assim o fez, se comportou, nós também. Jesus fez lá, lavou o pé dos apóstolos, se colocou como servo e disse assim, como eu vos fiz, façais vós também. Então ele também tem um chamado para a nossa vida para servirmos. Falamos do reino de ponta cabeça, onde esse reino está estruturado no serviço. E Jesus é o exemplo de serviço. Não é porque você serve que você é menor, mas é porque você é maior que você serve. Eu estava ouvindo, pastor Lécio, um podcast essa semana, achei muito interessante. Como é que é o nome do rapaz? Estava lá com o pessoal do Hub Podcast, pessoal do Morada ali, né? Sei. Acho que é Fabiano, alguma coisa assim. Ele trabalha hoje com os povos aí não alcançados árabes, né? Uhum. E ele estava falando que na cabeça de um muçulmano, ele não entende como que um Deus pode se esvaziar, se tornar homem e servir o homem. Não existe. Por isso que é o reino de ponta cabeça, você está falando, né? É isso aí. Não entra na cabeça de um homem natural, né? Dizer como que um rei... Se a gente olhar até as monarquias que nós temos hoje, os governos, né? Eles não estão aí para servir o povo. Na verdade, é o contrário, né? O mundo pensa assim. Então. O reino de Deus é o inverso. Por isso que ele está virado aí, né? É isso muito aí. legal essa expressão, reino de ponta cabeça, muito legal. E uma das características desse reino é que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus, né? Que é o reino dos céus e o reino da terra, a mesma coisa. Tá. Né? Nós precisamos entender que essa primazia Jesus veio estabelecer. A mensagem de Jesus é o reino. Ele veio estabelecer o reino. Ele fala, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então, Jesus veio estabelecer esse reino. Já existente. Ele sempre existiu. Sempre existiu. Mas ele está se estabelecendo na vida daqueles que ouvem a Cristo, acolhe essa mensagem para si, recebe ou recepciona Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e passa a fazer a vontade de Cristo. Porque não adianta você parar nessa primeira fase de que Jesus é meu Deus, de que de repente eu sou discípulo de Cristo, mas eu não tenho obras, eu não tenho ações, eu não tenho transformação efetiva à semelhança de Cristo. Minha vida não muda por ter como referencial Jesus Cristo. Não, eu continuo mesmo, isso não é participar do reino. Eu tenho que me parecer com o rei. Essa é a tônica do reino de Deus. A gente poderia assim dizer que se Jesus disse é chegado o reino de Deus, é porque tinha um outro reino, né? Que é o das trevas. Com né? certeza. E aí a pessoa então está tendo a oportunidade agora de servir a um novo rei, né? Abandonar aquele, né? Dizer não para ele e agora ser um servo de Deus, né? Quando Jesus fala isso, em especial em Mateus, ele está se reportando ao povo judeu, e o povo judeu tem compreensão do que é o reino. Tá. Se você fala lá, o reino de Saul, o reino de Davi, Tá. percebe que está personificado? Sim, sim. É porque é pessoal. Tá. Né? É porque, de fato, o reino é de Deus, o reino é de Cristo. Né? Ele é o rei dos reis. Então, esse reino tem que se reportar à pessoa de Jesus Cristo. Não é um reino que tem eleições a cada 4 anos. Não é um reino que acontece... Tem urna eletrônica? Não? Esse é um outro assunto. Nem STF, mas isso aí é outro assunto. Então é importante que a gente entenda isso. Quando Jesus fala o reino, ele sabe que Jesus está dizendo, eu sou o Messias, eu sou o rei desse reino. Eu estou aqui, chegou aqui. Eu ouvindo o Douglas Gonçalves esses dias falando sobre o reino, e ele disse o seguinte, quando Jesus curava um cego, ele dizia, tá aí, o reino de Deus tem essa característica. Foi estabelecido aqui, um sinal do reino. Todas as curas, as suas providências enquanto multiplicação dos pães, dos peixes, né, tinha lá
a mensagem que o reino de Deus extrapola o entendimento das pessoas e muda a ordem natural das coisas. Eu gosto desse mudar a ordem natural das coisas, é muito extraordinário isso. É isso aí, e muda mesmo. Então os escritores do Velho Testamento entendiam isso e quando ouviram Jesus entenderam a mensagem de Cristo. E nós também precisamos entender. Tá. Se nós queremos fazer parte do reino de Deus, sermos cidadãos desse reino, nós precisamos seguir o rei desse reino, que é Jesus Cristo. Precisamos ter identidade com ele. Então quem era do reino de Davi estava disposto a morrer por Davi. É interessante o que o senhor está dizendo aí, pastor, o que me ocorre aqui é que naquela oportunidade, quando Samuel está terminando ali o seu ministério como juiz e o povo começa a pedir um rei, eles dizem assim, nós queremos ser como as outras nações. E aí Samuel alerta, vocês vão ter um rei, ele vai oprimir vocês, ele vai e tal, mas eles falam, não, nós queremos ser igual, né? Nós queremos ter um rei também como as outras nações têm. Eu vejo assim, Jesus dizendo assim, aquele reino que vocês queriam não era desse que a gente estava falando, né? Agora é o reino dos céus, e o reino dos céus tem outros valores, né? Outros princípios, né? Há uma expectativa do povo, né? Que o reino viesse em forma material. Sim, sim. Essa é a percepção E até do porque povo. eles estavam sob domínio romano naquela oportunidade, quando Jesus vem, o reino deles estava descaracterizado, eles não tinham nem rei, né? E eles estavam esperando alguém que viesse e, de novo, os colocasse numa outra posição, né? É no prisma da pessoalidade, do relacionamento nosso para com o Rei dos Reis, que é Jesus Cristo de Nazaré, que acontece o estabelecimento do reino. Olha a oração do Pai Nosso. Sim. Ele vai dizer, venha a nós o vosso reino. Isso. Opa, espera aí, venha a nós. Não é de forma material. Tá. Então, o reino de Deus está no meio de vós. O que é isso? É a habitação do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, na vida daquele que crê, tá certo? E esse, então, começa a fazer parte desse reino, segue Jesus, morre por causa de Jesus, né? Assina uma sentença de morte existencial, sim. Vamos dizer assim, no sentido de começar a mudar a mente à semelhança de Cristo, pensar como Cristo, valorizar aquilo que Cristo valoriza e se empenhar nas missões que Ele nos dá. Que é o Espírito que nos chama, é o Espírito que nos envia. Então, nós fazemos parte do reino quando estamos atentos a isso. E isso é de fundamental importância. Aí, então, o reino veio em cada pessoa. E é importante fazer uma reflexão, e isso quem fala é Russell Shedd, se de repente você mora num prédio, mora ali, tem seus vizinhos, né? Ou então você está dentro do seu trabalho e as pessoas não percebem que o reino de Deus se estabeleceu ali, é sinal que você não é súdito do reino. Porque o testemunho, ele fala muito alto sobre a qual rei você está servindo ou de qual reino você faz parte. Os valores do reino de Deus, como diz, contrariam os valores do mundo. As prioridades, a agenda, o recurso financeiro, né? É fácil da pessoa fazer uma autorreflexão para saber se ela está de fato no reino, né? Ou ainda não. É isso aí. Vamos só resgatar para fazer essa transição, para nós falarmos um pouco sobre a batalha espiritual. Buscar primeiro o reino de Deus. Qual é a guerra, então, que acontece hoje em dia? Pessoal, fica assim esperto, porque de repente você está se permitindo, né, projetar a sua vida numa sobrecarga de agenda, uma sobrecarga de trabalho, uma sobrecarga de preocupação e ansiedade em função do futuro, que faz você não buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Quem é que faz isso? Isso é uma artimanha sutil da parte do inimigo do reino das trevas, né, que faz com que a sua vida comece a ser projetada para longe do reino de Deus, para longe do Rei dos Reis, porque sem esse relacionamento você acaba perdendo as características do povo de Deus, né, com Cristo Jesus, e perde mesmo. A artimanha, então, do reino das trevas é fazer com que você comece a valorizar e doar mais tempo para as coisas desse mundo do que propriamente para aquilo que Jesus gostaria que você observasse e atentasse para a tua vida, tá certo? Eu queria ler com você Efésios, capítulo 6, verso 10 a 16, para nós começarmos a entrar nessa questão da batalha espiritual, que vai ser muito importante aqui para nosso bate-papo de hoje. O apóstolo Paulo vai tocar nesse tema.
de batalha. Olha só a figura, né, que ele usa para falar sobre batalha espiritual. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Amém? Amém. Só existe 2 reinos aqui em oposição no mundo, segundo a narrativa de Paulo. É o reino da luz e o reino das trevas. Há uma questão aqui, pastor, que eu acredito que talvez vai fazer sentido também, porque às vezes o ser humano, de forma geral, né, ele às vezes quer estabelecer o seu próprio reino, né? E a gente sabe que não existe essa possibilidade, né? Ou você está num reino ou você está em outro reino, né? Não tem uma, como diz na política, uma terceira via, né? Não, você está aqui ou você está lá, né? E isso assusta, porque é o que o senhor disse anteriormente, né? O inimigo nos engana, tentando fazer com que você ache que está no comando, que você é o cara que está reinando, né? Mas não é só um engano, né? O ateísmo me parece ser aqueles que desenvolvem um reino para si mesmo, né? Isso, Eles são ateus. E o egoísmo também. E agnósticos, né? Que não acreditam aí nessa questão espiritual, né? Acha que, de repente, a gente não sente nada, que... Esses caras desvalorizam aí essa questão espiritual, né? A necessidade de se aperfeiçoar. Vamos lá. O que eu penso disso? Eu penso que o mundo é tão complexo, Samuel. Você pegar a formação de um átomo, você pegar a própria matéria, né? Uma mesa que a gente acha que de repente é inanimada, uma construção, né, que tem seus movimentos, né, suas moléculas ali que interagem para manter essa coisa firme, mas ela tem uma certa flexibilidade. O reino animal, nada é simples é extremamente na humanidade, nada é simples na criação. Então, quando você olha para a criação, você tem que admitir que existe um Deus criador. Sim. Uma mente inteligente por trás disso. Seria impossível de outra forma, né? Não tem como. Luiz Pasteur, né? Pasteus, eu não lembro, não sei se pronunciar o nome dele. É mais ou menos Pasteur. Esse cara é aquele que na natureza nada se perde, tudo, né, se recria. Nada se cria, né, tudo se transforma. Tudo se transforma. Né? Esse cara com esse pensamento, ele cria em Deus. Ele fala que há muita ciência faz acreditar em Deus. A pouca ciência descaracteriza Deus. Então, esse pessoal que não valoriza Deus, eles acabam querendo criar um império próprio. Sim. Mas não existe isso. Segundo a palavra de Deus, segundo o apóstolo Paulo, né, nós temos várias menções na Bíblia de que há uma batalha acontecendo entre o reino das trevas e o reino do Senhor. E só existem esses 2 reinos. Não existe um em cima do muro. Né, pastor Lárcio? Eu costumo dizer para as pessoas, nem que você não queira, você está inserido numa batalha. Não tem jeito. Você não consegue ficar neutro. Não consegue ficar em cima do muro. Para mim, qualquer lado que ganhar tá bom. Não é assim. Não é assim. Não. E o interessante é que lá no Éden, né, a primeira batalha, né, ela foi muito sutil, né? O inimigo veio de forma sutil para tentar a Eva, né, e o Adão, e a gente percebe que não mudou, né? A tática dele continua sendo a mesma. Né? A neutralidade, o muro, é do diabo. Então quem fica nessa aí, fica no reino... O muro, então, é do inimigo. Fica do lado das coisas ruins, entendeu? É porque Jesus disse isso, né? Falou que o morno, ele vai vomitar, né? Ou seja, ou você é quente ou você é frio. Nós temos um modismo na igreja dos crentes politicamente corretos. Tem esse movimento? Tem. Não quer chatear ninguém. Não quer problema na igreja. Né? Não quer confusão no trabalho. Só mensagem
motivacional, positiva. Hoje, se pregar sobre cruz e pecado, Escandaliza, pastor. já tá meio estranho, né? Porque, pô, de repente você perde membro. Não é perde membro. É impressionante. É a maneira natural de enxergar as coisas, né? Nós precisamos cair no agrado da opinião pública. Olha só. Não é mais você transformar a opinião pública, é cair no agrado. Isso é uma fala cilada. aquela ideia que o senhor tem, que o senhor sempre diz do profeta, né? Como é que é a situação do profeta? Coitado, né? O profeta... Se ele não obedecer a Deus, Deus mata ele. Se ele obedecer a Deus, um povo apedreja ele. Então ele está no... Ninguém vai querer ser profeta. Ninguém vai querer ser profeta desse jeito. Mas é o lugar que Deus projetou a igreja. Não tem conforto. Não é confortável, não é confortável, é uma posição desconfortável. Então é melhor obedecer a Deus, logo morrer de apedrejamento. Tiver que ser igual um Itzevão da vida, um Márcio. Não tem problema. Vamos lá, né? O que não pode é você se afastar do o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores desse reino. Não cumprir a vontade, né? De Deus, isso aí. Né? Na Bíblia nós vamos encontrar essa batalha espiritual acontecendo. Vamos deixar para o intervalo para a gente tocar? Daqui a pouco. Ainda tem 4 minutos. Bacana. Pode tocar. Então nós vamos ter o assassinato, por exemplo, de Abel para com Caim, né? Caim para com Abel. O Caim que fez a arte. Isso. O Caim vai lá e mata o irmão. Por quê? Ciúmes, né? É uma das coisas que a gente vai banindo dentro do reino de Deus, conforme vamos crescendo do entendimento dos valores e daquilo que é a essência desse rei, e ela sendo transformada ou inserida em nós pelo Espírito Santo, já não tem mais ciúme. Cada um na sua, cumprindo o dom que Deus deu. Cada um de nós temos assim um valor extraordinário no Senhor, não importa o que faz, né? Como nós dissemos, Jesus lavando os pés era o maior de todos e era Senhor dos senhores, né? Então o reino de Deus é aquele que serve. E às vezes a gente olha de repente na igreja, olha o púlpito da igreja, olha o pastor lá, né? O cara tá falando bem, não sei o quê, tá na mídia, tá nas redes. Não chego nunca, esse cara é especial. Não tem nada a ver não, meu irmão. É quem serve. Ele está lá porque ele está servindo dentro do dom dele. Amém. Se ele não pensa assim, é porque ele está no lugar errado. Está equivocado. Ele não entendeu o reino de Deus. Não entendeu. Né? Se ele pega aquilo em benesses própria, para usufruir daquilo como coisas particulares, que ele se sente bem porque ele tem notoriedade, ele já errou o alvo. Mas muito longe. Muito longe. Aliás, passou tão longe que seria desqualificado em qualquer tiro de guerra, né? Não consegue dar o tiro certo. É impressionante como eu vejo isso acontecer. Já ia perder a batalha espiritual, então, porque não acerta o tiro, né? Ou então ele vai, sobe lá no púlpito e o pessoal vê nele como que um semideus e ele se sente à vontade, bem, de governar. Ele quer governar. Às vezes ele até massageia o ego, né? Quando alguém lhe pede uma oração, acha que a oração dele é a que faz a diferença. É a mais poderosa da igreja. Mais poderosa, né? E de repente não é. O senhor citou o exemplo aqui, né? Do Caim e do Abel, né? Assim, tem muito a ver com o reino de Deus, né? Porque no reino de Deus não há competição, né? Não. No reino de Deus... Não deveria haver, né? Assim, no reino que Jesus diz, né? Ele nem traz, intriga, né? Essa intriga, essa confusão, né? Porque o que realmente fez com que o Caim matasse o irmão, uma das coisas foi o que o senhor disse aí, né? Essa questão do orgulho e tudo, da soberba, mas o Caim realmente não quis aprender com o irmão, né? O Abel fez da maneira correta, né? Poderia falar, me ensina aí, como é que é esse negócio? Eu quero agradar a Deus também. Não, eu quero matar meu irmão. Samuel, quando eu penso no Caim e Abel ali, ele percebeu que Deus havia abençoado o irmão. Percebeu, não? Eu penso que isso era claro. Claro, né? Foi claro. Deus deixava claro isso. Eles tinham comunhão, mas muito transparente com Deus. Deus era muito presente. Sim. Na vida da comunidade ali, daquela família, né? que a Bíblia cita. Então, ele estava olhando para Deus. Ele não gostou da decisão de Deus. Meio que uma rebeldia primeiro com Deus, né? E vendo que Deus se agradava mais da oferta de Abel, ele percebe que não é a oferta que faz a diferença.
Olha aí. Mas a motivação do irmão. Coração do homem, né? Aí ele se sentiu desprestigiado, porque ele não tinha o coração de Abel. Ele não tinha o perfil de Abel. Mas na igreja a gente percebe esse comportamento ainda, né, pastor Lécio? E até entre os discípulos havia uma certa competição também ali, né? Até alguns ficavam preocupados, parecia que Jesus fazia acepção de pessoas, né? Ele tinha 3 mais chegados dele, mas não é isso. É quanto mais você se achega, mais Deus vai se achegar a você. Os dois estão trabalhando, um numa área da fazenda, vamos dizer assim, da criação, Sim. né, das Cuidar ovelhas, de animais, né? de animais, e o outro na agricultura. Não tem uma diferença aqui. E os dois trabalhos são necessários. São necessários. Então, os dois estavam ativos. O que houve foi que um lidava só com o trabalho e o outro não. Queria relacionamento. O outro tinha um relacionamento com Deus, com esse Deus desse reino. Quero agradar o meu rei. Né? Pronto. Não era para ele. Ele falou, o melhor disso aqui é do meu Deus. E o outro vai lá e fala, pô, eu que faço, então pega esse aqui mesmo que ele não vai fazer diferença dessa abóbora ou da outra, vamos dizer assim. E Deus fazia, não da abóbora. Da motivação. Da motivação dele. Cara, você vai me dar qualquer coisa? Eu não quero. Me agrado mais daquele que quer me dar aquilo que é bom. O melhor dele. O melhor que a mão dele pôde produzir, né? O cuidado dele gerou. Então, isso fez com que Caim se revoltasse, porque essa é a característica de quem é do reino e quem não é. Sim. Então, eu entendo assim que o que o senhor está dizendo é importantíssimo para a gente também ficar alerta. Se eu estiver focando no meu irmão, cuidado. O seu problema não é o seu irmão, o seu problema é você mesmo. Claro. É você com o Papai do Céu, tem alguma coisa aí que não está batendo. Claro. Né? Porque o próprio Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra os seres humanos, né? Então, mas o inimigo vem e começa a soprar no ouvido que o problema é o irmão, é a esposa, é o patrão, é o funcionário, é o vizinho. Da onde você viu o vizinho matando o outro aqui em Ribeirão Preto, coisa horrível, né? Mas aí o cara foca que o problema dele é um outro ser humano. Foi o que aconteceu aqui, né? Você não consegue eliminar da terra aqueles que fazem, vamos dizer assim, parte do reino de Deus, né? Não é eliminando ele que você resolve o seu problema. É mudando ou se alinhando à mesma postura dele. Sim. Aí então você vai, da mesma maneira daquele, ser aprovado por Deus. Amém. Ser abençoado por Deus. Sim. Não é tirando esse ou tentando descaracterizar ele que você vai ser aprovado. Você continua desaprovado. Aliás, é desaprovado 2 vezes. Com certeza. Aí fica aí o alerta. É isso aí. Para você. Bom, agora nós temos que ir para o intervalo. Vamos lá. Vamos para o intervalo. Ó, quando a conversa é boa, a hora voa, viu? E na volta tem bastante gente aqui no Zap e eu quero dizer para você que é rapidinho o nosso intervalo, a gente vai e já volta, continua ligado aqui na On Web Rádio. Na On Web Rádio. Bate-papo com o pastor. Entrevistas e muito bate-papo. Já estamos de volta com o bate-papo com o pastor e você ligado, conectado com a gente. Pastor Lécio, antes de voltarmos aí, tem gente no Zap aqui, viu? Bacana. Passando para dar alô, para dar bom dia ao nosso querido Matheus O'Neill. Também a Val lá do Parque das Andorinhas, mandando um Deus abençoe aqui. A Martinha do Ribeirão Verde. Ó, Martinha, bom dia, pastor Laércio e Samuel. A Mariana do Jardim Irajá, bom dia. Gostaria de participar da promoção do aniversariante da semana. Minha filha Laura fez aniversário ontem, obrigado. Ô Mariana, é o aniversariante do mês, viu? O sorteio aí é na última semana de fevereiro. Já vamos anotar aqui. Precisa mandar o nome completo dela e também a data do aniversário, tá bom? Faz isso pra gente aí, tá? Obrigado, viu? Deixa eu ver quem mais passou por aqui pra dar o alô, pra dar o bom dia. A Cirlei não mandou nada agora, não. Tá bom. Pastor Lécio, vamos voltar então aqui no nosso assunto, dando sequência então aí, né, sobre batalha espiritual agora, né? O reino da luz versus o reino das trevas. Vamos falar um pouco sobre Noé, né? Cita Hebreus, capítulo 11, verso 7, sobre ele. E é muito interessante que a narrativa da palavra de Deus diz que enquanto esses pessoal está se casando, se dando em casamento, né? Levando a sua vida normal e está sendo construído, né? A exemplo do que Noé fez,
tá certo? Uma arca que vai hospedar as pessoas que pertencem ao reino. E as que não pertencem vão ser destinadas, a exemplo do que aconteceu com Noé, à morte, né? Separação de Deus. Não, com o Noé, não, com o Caim. Noé, estou falando de Noé. Não, então, mas o Noé foi... Não entendi agora. O Noé é por causa do dilúvio. Ah, sim. Então, Isso. mas o Noé viveu, né? Não foi destinado à morte. Não. Me explica A exemplo melhor, do né? que ele estava fazendo, construindo a arca, hoje está sendo construindo uma arca à semelhança dele. Ah, sim. A narrativa bíblica vai dizer que o povo lá se casava, se dava em casamento, ou seja, vivendo vida normal, né? Uma vida, vamos dizer, tida como normal na sociedade vigente. Deus pega Noé e fala, constrói a arca, que eu vou separar um povo aí que eu quero me distanciar desse estilo de vida deles. Quero mostrar que isso não me agrada. Tá. E aqueles que me agradam vão ser reclusos. Quem que essa metáfora fala hoje? Ou o que aquilo que era sombra à luz do evangelho a gente entende hoje? Que a arca hoje é a igreja, Sim. que Jesus estabeleceu. Sim. E que vai vir um juízo efetivo sobre aqueles que não pertencem ao reino da luz. Olha aí. Esses que não estão entrando dentro da igreja. E isso é significativo dentro da visão de batalha espiritual. Porque Noé foi desmerecido durante esse tempo todo. Quase 100 anos de construção ali, o pessoal, né, falando que chuva, não havia chovido na terra ainda, que eu não conhecia nada disso. Fala, o cara pirou. Então hoje nós estamos falando que Jesus vai voltar, vai tocar a trombeta, ele vai vir buscar a igreja dele. Né? Não sabemos aí a visão apocalíptica, né? Vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, no meio, ou pós, né? Nesse ponto aí eu tô tranquilo. Tá, também. Pra Porque mim, qualquer hora é hora. O importante é eu estar dentro. Tá no reino. Quero nem saber desse negócio. Isso é importante, né? Para que a gente esclareça que está acontecendo a mesma coisa. Então, há sim uma distinção, um divisor de água na história entre esses dois reinos. Sim. E não se engane, né? O dilúvio, vamos entre aspas aqui, vai acontecer. Que é o juízo de Deus sobre todo aquele que é do reino das trevas ou ficaram em cima do muro, tá certo? Ou foram omissos, no sentido de falar, tanto faz, tanto fez. O importante é eu estar vivendo bem aqui, não faço mal para ninguém. Também Isso é omissão. de não prestar atenção na mensagem, né? Claro, vai vivendo, né? Esse povo que não deu um feedback para a mensagem de Jesus Cristo efetivamente, vai se perder. Sim. Vai se perder. E qual é a estratégia? Por que eu estou falando isso aqui, gente? Porque viver no reino de Deus, esse reino de valores invertidos do mundo, um reino de ponta cabeça, onde o maior serve, onde aquele que tem mais capacidade serve o menor, não é uma notícia boa para esse mundo. Esse mundo gosta de opulência, gosta de ser reconhecido, gosta de estar na ênfase, estar na crista da onda. Sim. Jesus vem ensinar o contrário. Então não é da moda você falar, cara, vem para Jesus porque você precisa servir o mais fraco, precisa servir o mais pobre, precisa ajudar aqueles que têm menos entendimento. Né? Isso não é atrativo. As pessoas então continuam alimentando o seu egocentrismo e olhando para a igreja achando que de repente a igreja está ultrapassada, que a igreja se baseia numa cultura que não tem nada a ver, que ela se contenta com aquilo que tem, né? Ela não é gananciosa, ela não é egocêntrica, ela não se preocupa com o ter porque ela valoriza o ser. E isso para eles, então, fica de lado, né? Esses caras não aproveitam a vida. Aí saem umas chacotas por aí popular, né? Esse cara não faz nada na vida, só segue Jesus. Né? As pessoas têm um entendimento muito equivocado também do reino de Deus, né? Por isso, às vezes, né, pensam dessa forma. Pondere que nós estamos construindo um reino onde as portas estão abertas para quem quer mudar de vida. Sim. Para quem quer seguir o exemplo de Cristo, né? Mesmo que a gente seja perseguido, mesmo que nós sejamos descredibilizados por pertencermos a esse reino está sendo construído. Amém. E vai chegar o momento que o rei desse reino vai chamar, né, todos os seus súditos, vêm para ficar à minha direita, e o resto vai ficar à esquerda e vai se perder. Tá? Então é muito importante que vocês aprendam isso, porque isso é sutil, e quando você menos percebe, até mesmo dentro da igreja, está vivendo valores do mundo e não valores do reino. É porque às vezes você pode estar
na igreja, né? E, como o senhor mesmo disse, com um estilo de vida que não é coerente com a igreja de Jesus ou com o reino de Deus, né? Nós temos um outro exemplo na palavra de Deus, que é José e seus irmãos, né? José tem revelação de Deus. Eu estou aqui dando algum parecer para vocês diferentes, para que vocês entendam como acontece essa batalha espiritual dentro da sociedade, da prática que nós vivemos. Então, quando nós falamos da família de Jacó, e nós estamos falando de José e seus irmãos, nós estamos falando metaforicamente também aludindo à igreja, tá certo? Acontece isso na igreja. Quem anda pela revelação, quem observa Deus e quem, a exemplo de Caim, lida com os afazeres. Então está cuidando das ovelhas do pai, está cuidando dos interesses da família, mas não está atentando para o relacionamento. E José foi predestinado por Deus porque tinha esse coração inclinado para ter um relacionamento, como ele tinha com o próprio Jacó, o pai dele biológico, ele tinha também com Deus. E Deus mostrava a ele: você vai governar esse povo, os seus irmãos serão submissos a você, né? Olha o rei de ponta cabeça de novo. É isso aí. O caçula jamais, né? Pronto. O primogênito ficou azedado com aquilo. Ficou. Mas Deus tinha um propósito, porque o coração dele estava alinhado com Deus, estava alinhado com a vontade de Deus, e Deus se agradava dele. Nem por isso ele deixou de passar luta, mas a palavra se cumpriu. Sim. Se cumpriu. Então, dentro da igreja acontece também esse tipo de coisa. Novamente, alertar vocês, como nós já alertamos na pessoa de Caim. Cuidado quando você lida com Deus, com as tarefas. Quando você é pragmático, né? Lida com os números, mas não lida com o Deus da igreja. Não lida com aquele que é o verdadeiro pastor da igreja, é o dono da igreja, é o rei do reino. Nós precisamos lidar com ele. O resto, tudo é resto, né? Nós não podemos comparar o relacionamento nunca. Tudo que te tira da presença de Deus, inclusive as afazeres da igreja, meu irmão, não presta não. Tá? Isso não funciona. Acaba caindo na desqualificação. O povo hebreu, amados, vai sofrer na mão do faraó durante muitos anos lá, até vir o livramento, né? Porque Deus precisava tratar com aquele povo, para que ele valorizasse, então, posteriormente, a bênção que Deus o era enquanto livres. Mas eles também não quiseram alinhar. Foram desaprovados. Foram desaprovados. Porque o reino de Deus, a gente precisa aprender a sermos guiados por Deus e a sermos gratos por aquilo que Deus nos dá. E eu fico impressionado com essa passagem a nível de batalha espiritual, porque a gente vê isso acontecendo dentro da igreja, né? Nós somos chamados para entrarmos na Nova Jerusalém. E não quer dizer que nós vamos para o céu, né? O reino vai ser aqui também. Vamos ter aí uma vida com Deus, alguns governando, outros servindo. Da maneira de Deus vai ser perfeita, tá ok? Vamos entrar nesse detalhe. Mas a gente percebe que muitos de nós estamos dentro dessa caminhada, dessa jornada, contrariados, né? Dentro do estilo de vida, das limitações, às vezes, das dificuldades, das lutas, mas elas fazem parte. Não tem como você tirar. E a gente quer aliviar isso buscando artifícios para fugir desse negócio, para tentar fazer com que o fardo seja mais leve, não compartilhando com Cristo, não compartilhando com o irmão na dinâmica da comunhão, mas tentando buscar subterfúgio, fugindo das responsabilidades, vamos dizer assim. Gente, a mesma coisa vai acontecer lá no deserto. Quem assim procede não agrada a Deus. Fica para trás. Fica para trás, porque está focado naquilo que Deus dá. Não fica contente com a carne que recebe. Não está se relacionando, né, com Deus, né, com o ser de Deus. Né? É um ser murmurador, né? Então ele tem um carro lá do ano bacana, 2000 e pouco lá, mas ele queria um 2021, 2022, o zero. O que vai ser lançado ainda. O que vai ser lançado. Ah, mas porque eu gosto de carro e eu quero carro. Os hobbies da alma, né? Não, eu quero uma casa assim, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu quero, e nós temos muita gente hoje dentro do reino que está querendo, né? Tudo que o mundo possa oferecer, porque é súdito do reino de Deus. Na cabeça dele eu sou filho do rei, né? Filho de Deus, e eu mereço essas coisas. A doutrina da prosperidade fala isso. Sim. E ele luta por isso. Aí eu
estou aqui falando para você que na nível de batalha espiritual, é justamente o que o rei do reino das trevas, que é Satanás, deseja. Que você foque nas coisas materiais. Que você foque nesse mundo, seja enraizado aqui. Porque é onde você vai ficar. Se gaste e desgaste aqui. Aqui. E isso, por incrível que pareça, está sendo sinônimo de bênção de Deus nos nossos dias. Pastor Laércio, Quando não é. Talvez uma pauta, né, que poderia ser resgatada aí. O senhor disse que algumas coisas não se pregam na igreja hoje, né? Mas é interessante que a gente também não fala sobre o galardão, né? Porque Jesus disse para não acumular tesouros nessa terra, né? Mas para acumular no céu. Ele estava realmente fazendo esse tipo de alusão, né, ao valor da vida, né? Nosso tempo aqui é muito passageiro, é muito rápido, né? Uhum. O que realmente tem valor é o que nós estamos construindo para a vida eterna. E esse também parece que não é um sermão que agrada muito, não, né? Não agrada. O trabalho para nós, cristãos, deveria ser, assim, um meio de sobreviver na vida aqui, né? Se ocupar, fazer bem para o próximo através dele. Mas não o fim em si mesmo. Sim. Hoje tem muitos irmãos que vê no trabalho o fim em si mesmo. E olha para o trabalho e o crescimento dele dentro do trabalho como sinal de aprovação de Deus. Mas ele não tem mais relacionamento com Deus. Não lê a palavra, não ora mais. Não tem mais aquela coisa de abraçar um amigo, o irmão, entrar na casa do pobre e ser uma bênção para ele. Ele perdeu essa sensibilidade que havia em Cristo, Sim. que Cristo veio demonstrar quando passou por aqui, né? De passar pelo caminho e ver uma pessoa que está sem visão da vida, aqui eu quero só usar de uma linguagem metafórica, e falar, cara, eu vou emprestar minha visão para você. Você tem talento. Anda comigo e a gente te ajuda a encaminhar a tua vida, paga uma faculdade para ele, né? Eu estou falando para você que tem a condição de fazer isso, ou então via igreja, como nós fizemos já muitas vezes Sim. dentro da igreja aqui, né? Não, vamos conduzir essa família para um outro nível de entendimento, outro nível de vida. Sim. Sair dessa escravidão, dessa confusão, dessa coisa que não vê luz no fim do túnel, né? Nós, enquanto cidadão do reino de Deus, sabemos que dentro desse reino nós temos condição de levar todo mundo para uma vida contentada em alegria. Amém. Uma vida boa, que Jesus qualificou como abundante, né? Não próspera no sentido de riquezas materiais, abundante, contentado em alegria e tendo uma vida que nós chamamos de digna. Nós precisamos aprender isso. Então, enquanto está vindo o cordonizo do céu, vem a carne, vem o pãozinho, o maná, nós estamos dando graças a Deus, né? Porque Deus não deixa faltar o pão de cada dia. Amém. É o Pai Nosso de novo. Amém. É o pãozinho. Jesus valoriza o pouco. Sim. E ele nos ensinou a fazer isso. Então, poxa, estamos vivendo no pouco, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, Deus confia no muito, né? E Deus vai acrescentando àquele que é cidadão do reino, que aprendeu a agradecer no pouco, muitas bênçãos. E ele é cercado de bênção em todas as áreas, porque Deus se agrada desse tipo de comportamento. Amém. Né? Amém. Já esse mundo fala, não, larga a mão de ser bobo, rapaz, dá o balão, né? Passa a tamanca, denuncia o cara, arma pro cara, vamos fazer isso para você ocupar o lugar dele. E esse é o lema do mundo. Nós não podemos ser assim. Nós, como trabalhamos numa empresa, a gente faz como fazendo para o próprio Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Nós doamos o nosso melhor, né? Agora o inimigo, esse reino das trevas, vai falar, o que é isso? É um banana. Você tem que buscar seu espaço. E essa é uma das formas de nós vencermos as trevas, né? É isso aí. Justamente vivendo os valores do reino, né? Nós temos uma passagem também na palavra de Deus onde Herodes mandou matar as crianças. Não sei se você se lembra disso. Sim. Pessoal, nossos ouvintes aí pode talvez não estar lembrado, mas de repente vem a notícia que nasceu o Messias, o Rei dos Reis. Ele fala, o que é isso? Vou perder o meu reino. O meu reino, porque apesar dele servir nas províncias, né, os herodianos lá, eles eram governados por Roma.
Ele só era um governo intermediário que fazia a ponte entre Roma e o povo judeu. E principalmente a sinagoga ali com os sacerdotes, né, os fariseus e os escribas. Eles faziam esse meio de campo aqui, para amainar a atenção aqui, arrecadar impostos e mandar para Roma, e Roma estava contente. Com a notícia do advento do Messias, ele fica preocupado em perder essa posição de prestígio. E o que ele faz? Manda matar todas as crianças. Eu tenho, assim, uma impressão muito grande que nesse mundo nós assassinamos talentos, assassinamos pessoas, porque queremos nos manter no poder. Sim, isso é um negócio absurdo. E às vezes não é literal, né? Não. Mas às vezes é com palavras, às vezes com atitudes. Com né? projetos de governo, Sim, onde eu tenho uma legião de ignorante, sim, sem preparo. Tenho uma legião de gente que depende de cesta básica, sim. né? De Bolsa Família, que agora mudou o nome. Eu fico preocupado quando eu penso nisso. Porque, de repente, nós temos políticos que se assemelham a Herodes, que são filhos desse reino das trevas. Sim. Não se importa que morra gente. O importante é que a gente permaneça aqui. E é que ele se dê bem. Se dê bem. Isso aí que é o... Então, tem uma cultura de genocídio no mundo. Pastor, dá pra gente muitas vezes, então, discernir claramente quem faz parte do reino das trevas e do reino da luz, simplesmente pela forma como ele procede. Até mesmo dentro da própria igreja. Sem dúvida, sem dúvida. Todos nós somos chamados para essa batalha espiritual e a ênfase é, olha, você precisa vestir a armadura de Deus. Sim. Quem não veste a armadura de Deus, você já logo percebe que não tem posição de um guerreiro. A igreja precisa lutar contra essas injustiças. Amém. Amém. A igreja precisa estar aqui para fazer com que a glória seja dada ao rei. Quando você percebe que a glória é dada ao servo e não ao rei, é sinal que alguma coisa errou aí. Está errada. Quando você percebe... E quando o servo pega a glória também, né? Pega a glória. O pessoal pensa que pegar a glória de repente é você arrogar para si e você ser a solução. Não, talvez você está arrogando para si que você tem direito a ter uma vida muito distante da normal, né? Da convencional do país e da cidade ou da localidade que você pastoreia, que você lidera. Você tem o direito porque você governa, porque você é o pastor, porque Sim. você lidera, porque você, de repente... Você é o chefe. É o chefe, é o líder. Então, se eu sou líder, eu preciso ser exemplo desse povo de prosperidade e aquele que está lá embaixo continua lá. E você distante dele, ali você já está fora dos paradigmas do reino, né? Das premissas do reino. Não é assim, você tem que ser aquele plano intermediário que eu já citei aqui, que eu penso que é das montanhas aplainadas, planícies e vales. Nós precisamos andar nas planícies, onde o caminho é aplainado não só para você, para todos. Dá para você puxar aquele que está no vale, vem para cá e falar para aquele que está na montanha, desce aqui. Você não precisa ficar aí onde nós não vamos chegar, tá certo? Nós precisamos andar nesse caminho que Deus vai aplanando, que Deus vai construindo. Sim. Um caminho onde nós se interessamos uns pelos outros. Então, se o meu irmão não tem o que comer e eu tenho, eu compartilho com ele. Amém. Né? Se o meu irmão não tem condição de ter uma oportunidade no mundo acadêmico e de repente me sobreja isso, e eu tenho condição, poxa, mas eu somando com o outro e o outro a gente consegue. Então eu faço com que ele venha para cá. Essa é a dinâmica do reino. Então isso para mim é você se vestir da armadura de Deus. Isso é uma batalha. Sim. Você olhar para dentro da sua casa e falar, vou tirar do meu filho porque está sobejando, eu não vou me preocupar com o futuro e nem com a minha sementeira. Eu tenho semente. Eu dou aquela semente, aquele que põe semente na sua sementeira, a hora que você vê que você põe semente em outros irmãos que precisam de você, ele acrescenta semente à sua sementeira. O milagre está acontecendo. O milagre está acontecendo, essa é a dinâmica. A igreja não faz mais isso. A igreja está perdendo a noção do que é ser altruísta, do que é ser generosa. Ela precisa olhar urgente com generosidade e perceber que isso é uma estratégia de batalha. Sim, sim. Quanto mais somos misericordiosos, generosos, empáticos, como Jesus o era,
mais o reino se estabelece, em detrimento do reino das trevas. Quanto mais nós acumulamos e distanciamos dessa batalha, no sentido de falar, poxa, muitos problemas e eu não vou resolver, eu sou uma gota no oceano, e se isola no seu egocentrismo, menos o reino se desenvolve e mais as trevas sufocam o reino de Deus. Sufocando o reino, é verdade. É isso aí. Sufoca a palavra, sufoca a ação de Deus. Então é importante a gente prestar atenção como que se dá essa batalha espiritual. Não é só expulsar um demônio. É, porque às vezes quando a gente fala em batalha espiritual, e aí, né, tem uma série de vertentes teológicas para isso e tal, às vezes a pessoa não vê que a batalha, ela também se dá ali no dia a dia, nessas coisas pequenas que ele poderia estar vencendo, né, pastor? É isso aí. Então existe uma batalha no reino, para encerrar aqui, Samuel, 12 horas já. Então, pastor, o senhor começou a pregar, eu dei linha, eu deixei. Desculpa aí, gente, me empolguei. É que esse assunto é um assunto muito bom e necessário. A palavra de Deus vai dizer, para encerrar esse nosso tema hoje, é que o inimigo veio para matar, destruir e roubar. Ele não dá trégua. Ele continua fazendo isso. E não se engane. Está ao redor, ao derredor da família dos súditos do reino da luz. Né? Para tentar procurar uma oportunidade ali para devorar alguém dessa família. Muitos dos nossos irmãos não prestam atenção nisso e têm aí sua família sequelada, porque não presta atenção que o inimigo está lá ao derredor, cercando, é um cerco. E nós precisamos aprender a arrombarmos essas portas, vamos dizer assim, para desfazer esse cerco sobre as famílias. Nós somos aqueles que pegam de assalto o reino das trevas. A Bíblia fala que as portas do inferno não resistiria à igreja. Amém, amém. Então nós precisamos deliberadamente se engajar nisso. Como é que a gente faz? Olha para a família que está em confusão, seu vizinho, aquele que de repente você ouve lá palavrões, ou então discussões, confusões dentro da casa. Começa a orar por eles. Fala, Senhor, me dá oportunidade, porque eu vou quebrar essa estrutura demoníaca nessa família. Né? E você, como guerreira do Senhor, precisa assumir essa responsabilidade dentro desse reino. A construção se dá com essa consciência da batalha espiritual, de que você é fundamental para fazer com que o reino vença, o reino de Deus vença esse reino das trevas. Amém. Tá certo? Então fica aqui essa palavra que não existe meio termo. Não dá para você ficar escondido, guardadinho em casa. Né? Não dá para você falar, eu sirvo a Deus aqui, estou ouvindo os pastores da internet. Olha, deixa eu te falar uma coisa, esse é outro engano da nossa atualidade. O pastor, a melhor palavra que você tem que ouvir, o melhor pastor é aquele da igreja local onde você congrega. É ele que Deus levantou para te ajudar, é ele que Deus levantou para ele te dar visão, é ele que Deus levantou para levar bênção para a tua vida e edificar a tua vida. Não é o Hernandes Dias Lopes, não é o Subirá. Esses caras têm o seu papel, mas eles não são os vossos pastores. Os pastores das igrejas locais são aqueles que mantêm relacionamento pessoal com os seus irmãos, tá certo? Então valorize muito a comunhão com os seus líderes. Não caia nessa armadilha de internet, porque isso para mim, no meu entendimento, também é um viés de batalha espiritual para você sair fora da comunhão prodigiosa, né, da igreja. Né, que você não desenvolva os seus dons e nem aprenda a usufruir dos dons dos seus irmãos. Isso é obra de Satanás na sua vida. Peço que você hoje, em nome de Jesus, rejeite isso. Volte para a igreja da onde você saiu. Retorne à igreja, que se você está aí longe da comunhão. Ah, pastor, o Omicron não mata mais ninguém, irmão. Tá pegando das partes respiratórias da garganta para cima. A turma aí, graças a Deus, está escapando disso. Daqui a pouco não tem máscara, não tem mais nada, em nome de Jesus. Vem com máscara, vem aqui, tem álcool em gel, mas congregue com os seus irmãos. Vá para um grupo, né? Um grupo pequeno. Não sei que igreja você congrega de repente, mas se congregar aqui na Union, você tem os grupos espalhados na cidade. Vá para o grupo, se integre nele, para você começar a ter comunhão efetiva e fazer diferença no reino. Amém? Essa é a palavra que a gente gostaria de deixar para os nossos ouvintes. Agora o senhor tem que orar ainda, pastor. Agora... ficou bom prazer. Bom prazer. Pai, em nome de Jesus, assim como tu oraste, Senhor, que venha o teu reino sobre nós. Amém. Esse é o nosso desejo.
Nós que já fazemos parte, temos observado aquilo que tu queres para a nossa vida, e, ó Deus, e nos submetido à tua vontade, oramos para que o Senhor avolume isso na nossa alma. Em nome de Jesus. Faça com que cresça em nós esse desejo de te servir, esse desejo de ver o teu reino crescer, ganhando vidas para Cristo, tirando vidas do reino das trevas, fazendo com que no nome de Jesus, ó Pai, a tua vontade se estabeleça na vida de todo aquele que o Senhor criou. Como o Senhor fala em João, a tua vontade é que nenhum se perca. Amém. A nossa vontade, a nossa oração é também assim. No nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Laércio. Obrigado a você que esteve com a gente até agora. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia.